Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para fazermos as correções das nossas atividades de geografia aí no LDI. Você vai pegar o seu LDI de geografia, vai abrir aí na página 3. Lembre-se que geografia é essa parte mais verde escura do seu LDI. Além do LDI aberto, você vai também ter o seu caderno de geografia, lápis e borracha. Tudo bem? Vamos lá? É a primeira parte das nossas correções. Então vamos lá. Olha só, nós chegamos a conversar sobre isso em classe e vamos apenas fazer revisão aqui. Observe as imagens a seguir, depois converse com os colegas e professor sobre as questões propostas. Na primeira imagem, nós temos professora e alunas em sala de aula em Salvador, na Bahia. Ok? Na segunda imagem, temos pai e filho de etnia Guarani na aldeia Amaral Mimbarroca, em Biguaçu, Santa Catarina, em 2015. Nessa terceira imagem temos quilombolas celebrando o Dia da Consciência Negra no Quilombo Maria Romana, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, 2015. E por último, uma família da área rural de Itamonte, em Minas Gerais, em 2015. Então, olha só, o que é possível observar nessas imagens? É a primeira pergunta que nós temos aqui. Você vai observar que nós conversamos, vai se lembrar que nós conversamos sobre isso em classe e que nas nossas aulas remotas eu orientei você a copiar a pergunta e responder isso no seu caderno. O que você respondeu lá? O que nós podemos observar nestas imagens? Podemos observar crianças, jovens, adultos e idosos em diferentes lugares do Brasil. A sua resposta não precisa estar necessariamente igual às palavras do professor, mas tem que trazer essa ideia. Que nós temos crianças, não é verdade? Temos adultos, temos pessoas mais idosas, e a gente pode observar que são em lugares diferentes do Brasil. Na Bahia, em Santa Catarina, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. E nós até poderíamos dizer também que são pessoas de pele negra, ou seja, são descendentes, afrodescendentes, como a gente fala. Aqui temos pessoas de descendência indígena, mais uma vez pessoas de descendência afro, não é? E pessoas aqui da área rural, que moram em zona rural. Tudo bem? Olha só, é possível B, né? É possível afirmar que as imagens retratam parte da população brasileira? Sim ou não? Sim, claro que sim. Retratam parte da população brasileira. Agora, por quê? O que você imagina? Por que eles fazem parte da população brasileira? Retratam parte da população brasileira? Olha só. A população brasileira é formada por descendentes de europeus, que são os portugueses, de indígenas e de africanos. É essa mistura, essa miscigenação que formou a nossa população. Por isso que na nossa população nós temos pessoas de pele mais branca, que são mais descendentes de europeus, como portugueses, e depois vieram outros europeus para cá, como italianos, alemães, não é verdade? Temos também pessoas de pele um pouco mais escura, porque são descendentes dos negros africanos, né, dos escravos que foram trazidos da África para o Brasil. E temos pessoas também que são mestiças com os índios que habitavam aqui. Então, olha só, dessa mistura entre negros, índios e europeus, formou a população brasileira. Somos todos brasileiros, independente da nossa cor e da nossa ascendência, ok? Então, a sua resposta não tem que estar igual com as palavras do professor, mas tem que trazer essas ideias. Na C, a população brasileira é formada por descendentes de europeus, portugueses, que são os portugueses, não é? De indígenas e de africanos. Tudo bem? Vamos adiante? Agora, nós vamos para a página 6. Página 6 do LDI. Quais são os povos que ajudaram a formar a população brasileira? Eu trouxe para você aqui um trecho do texto que está na página 4. Então, esse texto aqui, gente, ele está na página 4 do seu LDI, tá bom? E eu trouxe ele para você para a gente poder ler e responder essa pergunta. Olha só,
A diversidade cultural brasileira é fruto da influência histórica dos vários povos que ajudaram na construção do país. Além dos indígenas, olha, que habitavam o território antes da colonização, outros grupos étnicos contribuíram para a diversidade cultural do Brasil, entre eles, olha só, portugueses, africanos, alemães, italianos, poloneses, holandeses, sírios, espanhóis, libaneses, japoneses, etc., que colaboraram para o desenvolvimento do território e para a construção da identidade da população brasileira. Então nós somos formados, a população brasileira é formada desta mistura de pessoas vindas de diversas partes do mundo e também dos indígenas que aqui habitavam. Então, quais são os povos que ajudaram a formar a população brasileira? Olha só, portugueses, africanos, alemães, italianos, poloneses, holandeses, sírios, espanhóis, libaneses, japoneses, etc. E um que eu esqueci, gente, que deveria entrar aqui também, que nós temos que colocar os indígenas. O professor esqueceu indígenas, tá bom? Então coloca aí, pode ser em primeiro aqui, pode ser por último, não importa, mas tem que ter estes povos, porque é isso que o texto está nos falando. Se você acertou, você vai dar um tique e nós vamos adiante. Se você errou, você vai dar pausa no seu vídeo para poder fazer as correções necessárias, tá bom? Olha só, ainda na página 6, pesquise o significado da palavra miscigenação, ok? Essa palavra é muito importante, porque ela vai falar da mistura de povos que nós temos aqui no Brasil. Essa mistura. Então, olha só, eu trouxe para você a tela de duas definições aí que nós encontramos na internet. Primeiro no dicionário Michaelis, não é? E depois também aqui no Wikipedia. Então, olha só, miscigenação. Miscigenação, assim que separa as sílabas. É um substantivo feminino, você já estudou isso no verbete, não é? O que é miscigenação? Ato ou efeito de miscigenar-se. Não ajudou muito ainda, não é? Vamos ver. Processo de cruzamento de indivíduos de raças diferentes, mestiçagem, mestiçamento. Gente, a ideia básica de mistura. E o Wikipedia nos fala isso, ó. A miscigenação ou mestiçagem consiste na mistura de raças, ou seja, de povos de diferentes etnias. É o que nós falamos há pouco. Nós não somos, a população brasileira não é fruto do cruzamento, da mistura de diversos povos, dos indígenas que habitavam aqui, dos africanos que vieram de escravos, dos europeus, portugueses especialmente, e depois diversas pessoas dos outros povos que vieram para cá. Então, isso é nossa miscigenação. Então, como fica a nossa resposta? Miscigenação significa mistura ou cruzamento de etnias. E você até poderia colocar aqui, se quisesse, de etnias, vírgula, de povos. Povos diferentes. O Brasil é fruto desta mistura, tá bom, gente? A sua resposta tem que ter esta ideia básica que miscigenação é mistura, cruzamento de etnias ou povos, como você desejar, tá bom? Se você acertou, você vai dar um tique, se não, vai pausar o vídeo e vai fazer as correções necessárias antes de avançar. Olha só, página 7, atividade 3. Analise a tabela da página 5, e esta tabela que eu acabei de colocar aí para vocês, ok? Ela está na página 5 do seu LDI. Deixa isso aqui muito claro. Página 5 está a tabela. Analise a tabela da página 5 e depois responda as questões a seguir. A. Que dados são apresentados na tabela? Olha só, o título já disse. População do Brasil ao longo dos anos. E quando começou? Começou no censo de 1872 e veio vindo até o censo de 2010, que é o último que nós temos.
E tem aqui, ó, o total de habitantes que tinha lá e que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, não é? Até o último levantamento. E aqui foi feito como que um gráfico mostrando como que a população do Brasil foi crescendo. Portanto, que dados são apresentados na tabela? São dados do crescimento da população desde 1872 até 2010. Você acertou? Creio que sim. Se errou, dá pausa no vídeo e corrige, não é verdade? B. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver? Em 1872, éramos menos que 9 milhões de habitantes. Menos. Vamos ver quanto que nós éramos? Éramos em 1872. Olha aqui, gente. 9 milhões 930 mil 478 habitantes. Portanto, em 1872, éramos menos que 9 milhões de habitantes? Não, gente, nós éramos mais, né? 9 milhões 930 mil, então é mais do que 9 milhões. Então, esta alternativa é falsa. Tudo bem? De 1872 a 1920, a população praticamente triplicou. Será que é isso, gente? Ele pede para nós analisarmos daqui de 1872 até 1920, até aqui, não é? E olha só, gente, a população que aqui era 9 milhões 930 mil 478 foi aumentando, e em 1920 ela chegou a 30 milhões 635 mil. Nossa, gente! Isso dá basicamente 3 vezes mais, não é? Porque nós tínhamos aqui menos de 10 milhões e aqui já tínhamos mais de 30 milhões, 3 vezes mais. Então, realmente a população triplicou. Portanto, a afirmação é verdade. Você vai se lembrar que triplicar ou o triplo é 3 vezes um número que foi dado, não é verdade? Nós fizéssemos a conta aqui, só pelos milhões, 3 vezes 9, 27. Então aqui já são 30 milhões, é bem mais, não é, gente? Olha só, a próxima. A população brasileira diminuiu com o passar dos anos. Diminuiu? De jeito nenhum, né? Eu falei no início que aqui vai mostrando como que foi só aumentando, então está falsa esta questão. Ok? E a última questão. É possível afirmar que o crescimento da população brasileira entre os anos 1940 e 1950 ultrapassou 10 milhões de habitantes. Vamos ver? Em 1940, gente, olha aqui, nós tínhamos 41 milhões 236 mil 315 habitantes, não é verdade? E em 1950, nós já tínhamos 51 milhões 954.397 habitantes. Isso dá mais de 10 milhões ou dá menos? Dá mais, então está verdadeiro, não é? Realmente, o crescimento da população brasileira entre os anos 1940 e 1950 ultrapassou 10 milhões de habitantes. É muita gente, não é? Olha só, C. Qual era o total de habitantes que o Brasil tinha em 2010? Olha só, o total de habitantes do Brasil em 2010 está aqui. 190 milhões 755 mil 799. Então, o Brasil tinha 190 milhões 755 mil e 799 habitantes. Eu até coloquei para você embaixo como a gente lê esse número tão grande. Você acertou? Se acertou, vai dar um tique. E aí nós vamos para a página seguinte. Página seguinte não, continuar as nossas atividades, a tela seguinte. Se você acertou, dá um tique. Se errou, pausa o vídeo, faz todas as correções necessárias antes de prosseguir, tá bom? Olha só, no próximo exercício, 4, na mesma página, página 7, aí do LDI. Pesquise com seu professor e colegas o número de habitantes que tem o Brasil atualmente. Gente, olha só, em 2010, que é o último censo que nós temos, nós tínhamos 190 milhões 755 mil 799 habitantes. Mas
Mas e atualmente, agora no ano de 2020, não é? Esse ano seria realizado, inclusive, este ano seria realizado um novo censo, o censo de 2020. Por causa da pandemia, isso foi adiado, provavelmente, para o próximo ano, 2021. Daí nós teremos um novo censo. Mas mesmo assim, o IBGE vai fazendo alguns controles e tal. E lá no site do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lá tem a projeção da população do Brasil. No dia que eu peguei, olha, eu peguei isso no dia 17/6, que foi quando eu montei essa tela, às 18h50 da noite. E olha quanto que tinha, quanto que o IBGE projetava da população brasileira. 211.662.145 habitantes. Quando você fez esse exercício, eu falei para você e eu coloquei lá no nosso grupo o link para esta página do IBGE. Eu não sei qual foi que a quantidade, né, a projeção que você pegou naquele dia. Portanto, você pode manter este número ou o número que você pegou naquele dia. O importante, queridos, é que não seja este, porque este está errado. Este é de 2010, este não é atual. Então, o Brasil possuía 211.662.145 habitantes em 17/6/2020, que foi o dia que eu fiz o levantamento, tá bom? E a última atividade desta página, com base nas informações que você já tem, e sabendo que o censo ocorre a cada 10 anos, o censo ocorre de 10 em 10 anos, né? Você pode observar aqui, ó, 1872, aí, aqui demorou um pouquinho mais, foi só em 1890. Depois, ó, 1900, aqui também, ó, demorou 20 anos, 1920, mais 20 anos, 1940. Mas, ó, repare aqui, de 40 para 50 foi 10 anos, 50 para 60, 10, 10, 10. Aqui, ó, 11 anos, né? Demorou, não foi em 90, foi em 91. Depois em 2000 e 2010. Então, normalmente, o censo ocorre a cada 10 anos. Com base nas informações que você já tem, e sabendo que o censo ocorre a cada 10 anos, façam a projeção para descobrir em quais anos acontecerão os próximos 3 censos brasileiros. Então, gente, se o último foi feito em 2010, quando seria o próximo? Seria em 2020, este ano, não é? E depois dele, qual seria o próximo? 2030. E depois dele, 2040. Eu já falei para você que este ano, por causa da pandemia, o censo de 2020 não será realizado. Provavelmente será feito no ano que vem, ficará com a data de 2021. Mas tudo indica que lá em 2030 nós teremos o censo sim. Tá bom, gente? Então, você acertou? Vai dar um tique. Se errou alguma coisa, pausa no vídeo para fazer as correções necessárias. Tudo bem? Daí a gente pode ir. Olha, gente, nós vamos terminar este vídeo por aqui. Daqui a pouco eu retorno em outro vídeo para nós continuarmos a correção dos nossos exercícios de geografia. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.